Oi, tudo bom com vocês? No ano A, no ano B. Então agora nós vamos começar a estudar sobre república. A primeira coisa que vocês têm que entender, o que é uma república, né? República, essa palavra, ela significa assim, coisa do povo, res pública, coisa do povo. Ou seja, existe na república uma participação maior da população nas decisões dos governantes. Então, na república você tem um presidente que é eleito de 4 em 4 anos, nós temos governadores e nós temos prefeitos. Diferente do período da monarquia, que você tem um monarca, né, um rei ou um imperador, que fica de forma vitalícia e que é um governo de um só. Nós vimos, né, que Dom Pedro I instituiu o poder moderador, então o Brasil ele ficou uma monarquia absolutista durante todo o período imperial, e então agora nós temos uma nova fase da história do Brasil, que é o Brasil República. A República ela vai ser proclamada no dia 15 de novembro de 1889, basicamente um ano após a libertação dos escravos, que foi em 1888. Lembrando que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea de 1888, a maioria dos escravos já haviam sido libertos, né? Então, você tem em 1888, de fato, o rompimento desse conluio que existia entre a monarquia e as elites escravocratas. O Brasil, no século XIX, ele é um país assim que já está um pouco mais moderno. O café, de fato, trouxe uma certa modernização para o Brasil, mas ele não trouxe uma industrialização, porque o Brasil ainda é extremamente agrário e monocultor. Nós temos outros produtos no Brasil, mas o produto mais importante que existe ainda é o café. E neste século XIX, que nós temos aí já um grande desenvolvimento do capitalismo, o Brasil ele vai se manter como exportador de matérias-primas e importador de produtos industrializados, porque o Brasil não desenvolveu a sua indústria, porque ele é extremamente agrário, né? E a base dessa agricultura está solidificada no café, com mão de obra no início escrava e depois mão de obra imigrante. As capitais elas começam a se modernizar durante esse período aí do século XIX, só que quem vai se beneficiar com essa modernização são apenas a elite cafeicultora, que era dona de grandes latifúndios de café, que produziam café, principalmente a elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais. São essas oligarquias, essas elites cafeicultoras que vão se beneficiar com essa produção de café. Só que, com o final desse século XIX, nós estudamos, antes da quarentena, né, o nosso último assunto, inclusive, foi a Guerra do Paraguai. E foi justamente na Guerra do Paraguai que surgiu o exército. Então, os militares saíram muito fortalecidos com a Guerra do Paraguai. Então, lá na página 37 do livro de vocês, começa a falar da disputa pelo poder político. Então, vem dizendo que os militares eles estão assim, descontentes com o regime monárquico. Agora eles têm um poder maior. Antes não existia exército, agora existe exército. E esse exército, ele quer também interferir na política brasileira. Então, começa o exército a ter um descontentamento muito grande com a monarquia. Nós já tínhamos um grupo muito forte antimonárquicos, que são os republicanos, que já estava lutando contra a monarquia. E aí, a partir de 1870, este grupo republicano acaba ganhando mais força ainda com o apoio dos militares, que estão agora fortalecidos. Quando a monarquia liberta os escravos em 1888, aí a monarquia perde o último grupo que apoiava ela, que era, na verdade, aquela elite escravocrata. Porque nós temos grandes cafeicultores que já não utilizam mão de obra escrava, utilizam mão de obra livre, principalmente mão de obra imigrante, e nós tínhamos ainda uma elite escravocrata tradicional,
conservadora e que apoiava bastante o rei Dom Pedro II. Com a libertação dos escravos, não há motivo mais de apoiar o rei. Então, aí nós temos as elites agrárias, a elite escravocrata, os militares, os republicanos, todos eles, todas essas grandes elites contra a monarquia. Então, existe uma pressão muito grande contra a monarquia, e o movimento republicano, ou seja, aquele movimento que quer a república, ganha ainda mais força. Na página 37 do livro de vocês, tem uma linha do tempo bastante interessante que mostra o que vai acontecer de 1889 até 1930, os principais acontecimentos que nós vamos estudar durante este capítulo. Bom, aí lá na página 38, começa falando sobre a nossa primeira Constituição. Depois da República, nós tivemos a Constituição feita por Dom Pedro I, lá no período, logo que ele proclama a independência. Nós estudamos aquela Constituição em que você tem o quarto poder moderador. Agora que nós mudamos, nós deixamos a monarquia e temos república, nós vamos fazer uma outra Constituição. Essa Constituição, ela vai ficar pronta em 1891. Quais são as alterações que essa Constituição vai trazer? Então, o país passa a ser chamado Estados Unidos do Brasil, vejam bem, vai ter como divisão os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. O mandato do presidente vai ser de 4 anos, com direito à reeleição. As eleições são diretas, né, para presidente, o voto não é secreto, o voto é aberto. Podia votar quem tinha mais de 21 anos e que não fosse analfabeto, não podia ser mendigo, não podia ser soldado ou religioso, tá? Essa Constituição não fala se a mulher podia ou não votar. Por que ela não fala? Porque ninguém supunha que a mulher poderia votar. De fato, então, as mulheres não votavam, mas a Constituição também não falava nada sobre isso. Os povos indígenas não foram citados nessa Constituição e ocorreu, de fato, a separação do Estado com a Igreja. Nós temos também, em relação aos povos indígenas, eles vão ser tidos através da Lei 3.071 como incapazes, ou seja, os povos indígenas vão ser tratados como crianças, como adolescentes, que não podem falar por si, tem que ter um representante legal. E eles não poderiam participar das eleições, nem questionar, nem nada, né? E os povos indígenas foram tratados como um povo homogêneo, ou seja, todos os índios são iguais, beleza? Essa aula, então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente começa falando da política da Primeira República, tá bom?